Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Essa é a videoaula relacionada à discussão que a gente vai fazer do texto do Rodney Harrison, que se chama, o texto que se chama Arqueologias de Futuros e Presentes Emergentes. Espero que essa videoaula saia um pouco mais curta do que a última. Eu vou fazer uma rápida apresentação aqui de alguns elementos do texto. Eu acho que esse texto vai demandar poucas explicações, além daquilo que o próprio artigo apresenta. Então, a primeira parte eu vou falar um pouco sobre essa diferença entre arqueologia histórica e arqueologia do passado contemporâneo, com a qual ele trabalha. Embora eu acho que esse não é o principal foco, não deve ser o principal foco da nossa discussão, que eu acho que está mais concentrado aqui nessa segunda parte, que ele vai problematizar o patrimônio e a sua relação com a construção de futuros múltiplos. E depois, por fim, eu vou responder a algumas questões que me foram enviadas. Eu consegui inserir aqui as perguntas que me foram mandadas até antes das 7 horas, e as outras, então, eu vou tentando responder por e-mail mesmo. E antes de começar essa videoaula, eu gostaria também de responder algumas outras questões de caráter mais prático que me foram enviadas. Eu fui perguntado, por exemplo, se a gente não poderia fazer essa videoaula por meio de uma live no YouTube, por exemplo. E lembrando, né, também eu gostaria de agradecer aí os comentários, todos de apoio, né, todos elogiosos com relação à videoaula, esse modelo de videoaula que eu estou apresentando para vocês. Eu reconheço que o som não está ficando muito legal, mas isso é por conta do programa que eu baixei aqui para gravar diretamente a tela do computador usando o áudio. Se alguém tiver alguma sugestão aí de como fazer de maneira prática essa videoaula com áudio um pouco melhor, eu agradeço muito. Mas eu acho interessante a ideia da gente fazer lives pelo YouTube. A única preocupação que eu tinha até o momento era de que esse tipo de vídeo por streaming ele é muito exigente em termos de rede de internet. Então eu fiquei preocupado de que boa parte de vocês, principalmente quem mora em cidade pequena ou na zona rural, possivelmente não ter disponibilidade de um acesso a uma rede boa o suficiente para que todos possam participar de uma live. Por outro lado, eu sei que também é possível gravar essa live, né, e depois disponibilizá-la no meu canal, como eu estou fazendo com os outros vídeos. Então essa é uma possibilidade na qual a gente pode pensar para as próximas aulas, para as próximas discussões. Vejam aí entre vocês, né, se essa seria uma possibilidade viável. E mesmo, né, para quem não puder participar, há essa possibilidade de fazer a live, mas depois acessar essa aula, esse vídeo por meio do YouTube. Com relação à atividade avaliativa da próxima semana, a orientação geral é bem simples. A ideia é que vocês resumam o que vocês aprenderam das leituras e das discussões desses 3 primeiros textos, num texto dentro daquele formato que foi informado para vocês no e-mail. Uma possibilidade que eu tenho considerado também, por conta dessas possíveis dificuldades em termos de acessar computadores, né, no caso de alguém não conseguir ter acesso ao editor de texto Word, né, ou LibreOffice, para mandar, né, digitado esse trabalho, eu também aceito que vocês me mandem uma foto, né, de um texto escrito numa folha de papel ao maço, ou mesmo, né, em folha de caderno, a quantidade correspondente também de uma folha de papel ao maço, desde que, obviamente, o texto esteja legível, né? Tanto em termos de caligrafia quanto em termos de qualidade da foto.
Então, a ideia geral é essa, vocês resumirem o que vocês aprenderam nas discussões e nas leituras desses últimos 3 textos dentro do formato ou no texto fotografado, um texto manuscrito fotografado. Qualquer dúvida que vocês tenham, continuem me escrevendo, eu vou tentar responder na medida do possível, talvez eu não responda imediatamente, mas eu sempre estou revisando os e-mails que eu estou recebendo. Nossa caixa de e-mail está uma loucura, com todo mundo, né, todos os órgãos mandando recados, mandando avisos, e a gente tem outros projetos também, dos quais a gente precisa cuidar, mas eu estou sempre aí tentando rever, e se eu me esquecer também, se eu começar a demorar muito para responder, vocês, por favor, me mandem um outro e-mail me lembrando, porque as nossas caixas de e-mail estão bem movimentadas por esses dias. Então vamos ao texto. O texto está bem divididinho aí, né, nessa estrutura que eu apresentei, essa estrutura fundamental que eu apresentei aí no sumário. O Rodney Harrison está tratando de arqueologia, porque ele é um arqueólogo, ele vem do campo da arqueologia, ele trabalhou ativamente com o que o pessoal na Austrália chama de grupos aborígenes, né? Ou seja, as populações originárias da Oceania, em projetos de patrimônio, em projetos de proteção dessa cultura popular. E esse trabalho, junto a outras reflexões, junto àquelas referências teóricas e filosóficas que ele apresenta no texto, o levou a essa busca por transformar o campo da arqueologia, ou para pensar o campo da arqueologia, de forma muito semelhante ao que eu tenho proposto para o campo da historiografia. Né? Então, achei legal que algumas questões fizeram esses paralelos. Eu gostaria de explorar também em que medida o que ele afirma que isso é válido para a arqueologia também pode ser pensado para o campo da historiografia. Mas essa discussão também é interessante porque a arqueologia é uma disciplina que lida com o passado, mas que parece que não entra na historiografia, não entra no curso de história. Eu tive contato com alguma discussão sobre arqueologia pré-histórica, arqueologia histórica, que eu vou tentar resumir aqui, numa disciplina eletiva que eu fiz na minha graduação. Né? Eu não sei se vocês tiveram algum contato com essas discussões nas disciplinas de história antiga, porque isso pode aparecer, né? Mas também é importante, não só porque essa discussão levou Rodney Harrison a propor um conjunto de propostas que são muito úteis para a gente, quanto pelo fato de que a arqueologia, por ser uma disciplina que lida com o passado, também deveria nos interessar de maneira mais direta. Essa primeira discussão que eu estou propondo aqui, no item 1.1, está relacionada com a própria história da constituição do campo da arqueologia. Né? A arqueologia ela surgiu para dar conta do passado de sociedades sem escrita, né? Ou antes da escrita. Então, aquela ideia de pré-história, né? Como sociedades existentes ou civilizações existentes antes do ano 4000 a.C., que é muito tradicional, né? Muito ultrapassada já, era uma espécie de demarcação de fronteira entre os campos da arqueologia e o campo da historiografia. Então, a arqueologia ela teria como meta dar conta da reconstituição desses passados, também numa ligação direta com a consolidação dos Estados nacionais no século XIX, assim como a historiografia, mas lançando mão de outros métodos que permitissem compreender esse passado, mesmo com a ausência de registros escritos. Então, a arqueologia ela se dedicou ao estudo da cultura material desses povos, dessas sociedades, dessas civilizações, em que a escrita ela ainda não tinha se desenvolvido, mas, por outro lado, sociedades que dispunham de formas de monumentalização, formas, né, de registro que poderiam ser encontradas por meio de escavações arqueológicas. Então, o que se convencionou chamar de arqueologia ao longo do século XIX e boa parte do século XX é essa arqueologia
dos povos, né, digamos, pré-históricos, uma terminologia que para a gente hoje é muito estranha, né, a gente continuar usando. A arqueologia histórica, ela se consolida, né, como campo de investigação muito recentemente, porque, inclusive, né, a própria historiografia ela já tinha ocupado aí um vasto leque de problemas que envolviam a cultura material desde da ampliação metodológica e temática trazida pela Escola do Zanardi. Então, a arqueologia histórica ela vem, na verdade, ocupar um outro espaço da historiografia nas décadas de 60, principalmente, relacionado aquela historiografia, ou aquela história, ou aquele passado dos vencidos, né? Ou aquele campo aberto pela History from Below, ou a história vista de baixo, né? Que também é um termo algumas vezes polêmico, mas a ideia era tentar reconstruir, tentar compreender o passado de grupos que não foram contemplados pela escrita oficial da história por meio de outras formas de vestígio. Né? Já que esses grupos não foram registrados oficialmente ou tiveram suas memórias preservadas nos arquivos ou em documentos, a arqueologia era uma forma alternativa de dar conta desses passados. Então, por exemplo, é muito comum produzir uma história das relações de gênero por meio do que esse campo chama de cultura material. Se a voz dessas mulheres, ela na maioria das vezes não é registrada em documentos oficiais, você pode, por exemplo, encontrar numa casa, tanto na arquitetura dessa residência, quanto na divisão dos objetos, né, da forma como as coisas estão dispostas, você pode encontrar elementos que deem conta alternativamente dessas relações de gênero, né, e dessa divisão hierárquica dos espaços, das funções, dos papéis. Então, o que a gente chama de arqueologia histórica é um desdobramento da arqueologia bastante comprometido com essas pautas políticas que tentam dar visibilidade às minorias e aos outros grupos, e por isso que o Rodney Harrison apresenta, né, essa arqueologia histórica dentro da discussão que ele está fazendo. Dito isso, né, é importante também a gente tentar entender essa diferença que está no texto entre uma arqueologia histórica e arqueologias do passado contemporâneo. Esse, sim, como ele quer demonstrar na primeira parte do texto, é um campo muito recente. A gente até poderia se perguntar qual que seria a diferença, né, entre essa arqueologia do passado contemporâneo e essa arqueologia histórica produzida a partir, sobretudo, da década de 60. Então ele vai fazer, como eu disse aqui, uma revisão histórica desse desdobramento, porque esse é o campo no qual o Rodney Harrison se formou, ou o campo que ele afirma ter ajudado a construir também. Né? Então, a gente já viu na disciplina de História da Historiografia que é comum aos diferentes campos disciplinares construírem uma história, né, que reafirma ou que legitima a existência desse campo. Então, vários de vocês me fizeram perguntas sobre isso, né, sobre o que é essa arqueologia pensada enquanto um campo disciplinar. Ali o Rodney Harrison está fazendo uma história bem simples, né, pouco crítica até, do desenvolvimento dessa disciplina, porque ele se situa dentro desse campo. Ele quer constituir esse conjunto de problemas como um campo legítimo de questões, né? Só que demonstrando também a sua particularidade, a sua proposta, que está relacionada a uma dissolução dessas fronteiras disciplinares. Então ele mostra como que a arqueologia do passado contemporâneo se constituiu enquanto campo, se colocando ele próprio como agente para essa construção, mas depois ele vai mostrar
qual é a proposta que ele tem para essa arqueologia a partir de uma entrada no campo do patrimônio. Grosso modo, né, ele vai mostrar que essa arqueologia do passado contemporâneo ela tem um caráter etnográfico, um caráter de dar conta de materialidades de um passado que ainda não passou, de um passado que ainda é presente, e por conta disso, esse tipo de arqueologia, essa arqueologia do passado contemporâneo, ela trouxe uma série de questões a respeito da materialidade, da cultura material, que são questionamentos muito importantes para a gente, inclusive, repensar as relações entre materialidade e imaterialidade, entre sujeito e objeto, né? Então é um campo muito rico no sentido de trazer essas problematizações sobre o que são as coisas, sobre o que são os objetos. E por isso nomes como Deleuze, nomes como o próprio Tim Ingold, né, tem um trânsito aí muito comum nessa nova arqueologia que se tem produzido, né, e que ele tem chamado de arqueologias do passado contemporâneo. No entanto, uma crítica, um limite apontado por Rodney Harrison em relação a essas arqueologias do passado contemporâneo é o fato de que ela ainda está muito presa nessas materialidades sem o apoio de outras discussões, de outros campos, de outras pesquisas. O que faria, segundo Rodney Harrison, que essa arqueologia do passado contemporâneo se aproximasse muito daquela primeira arqueologia, né, da arqueologia do século XIX, que também definiu para si um campo fechado em torno da materialidade do passado. Então, nesse ponto que o Rodney Harrison quer avançar dentro da arqueologia do passado contemporâneo e mostrar que a arqueologia ela pode servir também não só para pensar o passado, como para construir futuros alternativos. Então, é nesse campo aqui de diálogo que o Rodney Harrison está conversando com o campo da antropologia e também com esse campo da historiografia que eu tenho também apresentado para vocês, né, no sentido de que nós tentemos, a partir da nossa produção historiográfica, construir uma linguagem comum que nos permita compor diferentes projetos de futuro coletivamente. O Rodney Harrison está chamando isso de futuros do patrimônio, ele está elegendo o patrimônio como um campo privilegiado a partir do qual esse diálogo pode acontecer, e eu tenho tentado, né, pensar de maneira um pouco mais abrangente, num dispositivo mais neutro, que não necessariamente está relacionado às práticas patrimoniais, mas que também tenta estabelecer esses diálogos, não só dentro da academia, mas com outros setores, que é aquilo que eu tenho chamado de patrimônio de heranças cosmológicas. Então, na verdade, essa leitura, essa proposta que eu faço se inspira muito nessas políticas ontológicas ou nessas políticas cosmológicas que depois a gente vai ver o Rodney Harrison propondo também nesse texto que a gente está discutindo. Então é isso, né? Essa primeira parte é uma definição do campo com o qual o Rodney Harrison vem, demonstrando essas limitações do campo ao qual ele pertence e apresentando possibilidades de novos desenvolvimentos, que é aquilo que ele vai trabalhar na segunda parte do seu artigo, quando ele tem mais partes, né? O artigo tem mais seções. Eu estou fazendo essa divisão didática de dois momentos, em que ele faz uma reconstituição do campo e outro em que ele traz propostas formuladas por ele próprio dentro desse projeto mais amplo que envolve vários pesquisadores. Vocês podem procurar, inclusive, na internet. O site é só vocês digitarem em inglês, né, Futuros do Patrimônio, Heritage Futures, e há ali uma apresentação bem clara, bem bonita, né, do que é esse projeto, quais são os pesquisadores, que tipo de pesquisa tem sido desenvolvida. É uma pesquisa financiada pela associação, agora me fugiu o nome, mas, né, por um órgão inglês que financia esse tipo de trabalho na área de humanidades, um órgão
bem importante, né, com bastante verba. Então, sugiro que vocês dêem uma olhada lá na internet para entender um pouco melhor. Heritage Futures, Futuros do Patrimônio. É um site que está todo em inglês, mas que vocês podem acessar e ter uma ideia melhor disso que ele está discutindo aqui nesse artigo. Então, o que seriam esses futuros do patrimônio que o Roger Harrison está propondo aqui no texto? Primeiro, ele está definindo ou redefinindo a arqueologia, numa definição que valeria também para a gente pensar os campos da história do patrimônio. Eu proponho, né, que a gente tente enxergar isso. Mas para ele a arqueologia é uma forma de intervenção discursiva e material no presente. Então, o que caracteriza a arqueologia como prática sociológica, como prática humana? Trata-se de um conjunto de ações por meio das quais as pessoas produzem discursos no presente, mas por meio da mobilização de uma determinada materialidade. E esses futuros, eles estão ligados, ou dentro dessa definição que ele está propondo, essa construção de passados no presente, ela é uma forma de iluminar os múltiplos futuros possíveis, ou o que ele está chamando de futuros emergentes. Então, sempre que a gente constrói um passado no presente, isso também é uma forma de chamar a atenção, de abrir um caminho, de construir um futuro. Ou seja, iluminar uma possibilidade de futuro por meio dessa mobilização do passado no presente material. A gente mobiliza esses passados a partir das materialidades que a gente tem disponíveis no presente. O que a gente constitui no presente como referência ao passado. E aqui o Rodney Harrison está falando da potencialidade desse tipo de mobilização material também para apontar futuros alternativos, futuros emergentes, múltiplos futuros possíveis. Então, a partir dessa definição de passado, ele vai perceber que isso é algo... a partir dessa definição de arqueologia, o Rodney Harrison vai olhar para as práticas patrimoniais como um espaço, ou como um conjunto de práticas que ele define como modos de encarar novas realidades através de processos contingentes de agrupamento e reagrupamento de corpos, técnicas, tecnologias, materiais, valores, temporalidades e espaços. Ou seja, o que o Rodney Harrison está querendo mostrar é que o campo do patrimônio ele oferece na prática isso que ele está propondo para a arqueologia. O campo do patrimônio já é um campo interdisciplinar, um campo múltiplo, que também olha para essas materialidades, ou mesmo para essas imaterialidades, dentro de consensos ou dentro de determinadas ideias de futuro. E para isso, ele é um campo que mobiliza, como o Rodney Harrison está apontando, corpos, técnicas, tecnologias, materiais, valores, temporalidades e espaços. Como assim? Quando ele está falando de como se regrupar corpos, é muito interessante a gente observar isso a partir da próxima unidade, quando cria-se no Brasil um novo tipo, um novo campo de atuação profissional, que é o campo do patrimônio. Então, você tinha arquitetos, poetas, artistas plásticos, que vão ser, a partir da criação desse campo, reagrupados enquanto profissionais do patrimônio. Então, você vai ter, por exemplo, o Lúcio Costa, que é um grande arquiteto, trabalhando junto com Carlos Drummond de Andrade, junto com a Heloísa Alberto Torres, que era uma antropóloga, junto com o Alberto Child, que era um arqueólogo. Então, esses corpos que atuavam em diferentes espaços, eles são reagrupados no campo do patrimônio para a produção desses passados práticos, desses passados presentificados por meio também de agrupamentos de diferentes formas de materiais. Isso, então, inclui também o agrupamento de técnicas, de tecnologias, ou seja,
o patrimônio aqui no Brasil ele desenvolve todo um léxico, todo um conjunto de práticas em torno da conservação e da restauração de edifícios antigos. Então você cria essas técnicas também, que criam materiais, que criam dispositivos, que criam instrumentos, né, voltados para a produção desses passados por meio, né, dos objetos à nossa disposição. Então você agrupa e cria a própria materialidade desses objetos. Vamos pensar no caso de um arquiteto paulista que trabalhava com patrimônio desde 1937, lá em São Paulo, junto com Mário de Andrade. Ele transformou totalmente as residências históricas, né, sexcentistas, bandeiristas existentes em São Paulo, a partir de uma teoria, que era uma teoria histórica, né, sobre o que era a arquitetura, o que representava a arquitetura do passado paulista. Então, com base nesses ideais, inclusive nesses valores, que eram valores nacionalistas, mas ao mesmo tempo revolucionários, ele moldou essa materialidade, né? Ele criou, a partir dessa materialidade, uma história não só da arquitetura paulista, como da própria região de São Paulo, enquanto uma potência de futuro, inclusive revolucionária, né? O Luiz Saia, ele releu a história paulista a partir de um viés marxista, né, muito particular, muito próprio dele, mas que criou também um projeto de futuro, um projeto revolucionário, né, no qual a arquitetura, a moldagem do espaço urbano, ela poderia ser vista como uma forma de produção de uma independência econômica, né? Ou seja, a gente tem que entender a arquitetura do passado para construir um espaço urbano mais igualitário, menos injusto. E tudo isso ele fez transformando na prática a arquitetura existente em São Paulo por meio de técnicas, por meio de procedimentos de restauro. Tem vários artigos sobre isso, eu mesmo escrevi algumas coisas sobre essas questões que eu estudei na minha dissertação de mestrado, e que evidenciam muito bem como que o patrimônio, na verdade, é isso, né? É um campo que junta corpos, técnicas, valores e pessoas para a produção desses passados materiais. Um termo muito legal que o Rodney Harrison usa aqui é esse, né? Ontologias do patrimônio. O que eu também tenho chamado, mas de uma maneira muito próxima a isso, de patrimônios cosmológicos, né? Ou seja, o que seria, né, essas ontologias do patrimônio? Seria, a partir do ponto de vista do Rodney Harrison, o reconhecimento da pluralidade ontológica, e aqui eu estou acrescentando, né, ou cosmológica, nas diferentes formas de práticas patrimoniais que produzem diferentes realidades e, portanto, funcionam para reunir diferentes futuros. Então, o patrimônio, embora ele tenha sido um instrumento, como a gente já tem discutido, né, como a gente já conversou lá desde a primeira aula, ele tem sido um instrumento para produzir um futuro calcado num tipo de valor específico, né, a partir de uma tecnologia específica, a partir de um corpo profissional também específico, mas o Rodney Harrison está chamando a atenção para o fato de que ele também pode servir para criar um espaço, para criar um dispositivo em que diferentes perspectivas de futuro sejam conciliadas de maneira diplomática, né? Ou seja, a gente não precisa olhar para esses futuros criados a partir do patrimônio sob um único ponto de vista. A gente pode pensar no patrimônio como algo que serve a construir futuros, não só aqueles que foram imaginados pela modernidade, mas ele também pode servir para outros futuros pensados por outras cosmologias, por outras perspectivas ontológicas. Ainda na mesma página, né, o Rodney Harrison vai dizer que vai tratar do patrimônio como um dos muitos domínios técnicos nos quais os futuros são feitos ou tornados reais. E aqui eu acrescentei, portanto, essas reflexões poderiam se estender à historiografia. Então, o patrimônio ele é um dos campos
desenvolvidos por nós, especialmente por nós modernos, por nós ocidentais, que lida com essas, digamos, heranças materiais. Ou seja, ao ser um deles, ele não é o único. E aqui ele cita uns exemplos importantes. Existem outros campos nos quais as pessoas decidem, né, se uma determinada materialidade produzida no passado ou mesmo no presente, ela deve ou não ser mantida no futuro. E aqui ele cita, por exemplo, a nossa gestão do lixo, os edifícios que a gente também deseja destruir e não só preservar, o que a gente vai fazer com, por exemplo, o acúmulo de ruínas, ou, enfim, existe uma série de aspectos materiais que estão entre nós e em relação aos quais a gente tem que tomar uma decisão, se a gente vai manter esse tipo de esse tipo de materialidade, se a gente vai destruí-la, se a gente vai mantê-la distante de nós por conta dos perigos que elas oferecem, né, que ela oferece. Então, a nossa prática de reflexão sobre futuros também é uma prática de gestão de objetos. E isso não está relacionado só ao campo do patrimônio, isso está relacionado a outros campos. E por isso que eu acho que é possível nós pensarmos, né, em produzir uma discussão mais democrática, mais diplomática, tanto por meio do patrimônio quanto por meio da historiografia. A historiografia também é uma forma de definir o que vai ser lembrado e o que vai ser esquecido, assim como o patrimônio. A diferença é que o patrimônio ele já é um campo em que, naturalmente, essa gestão dos projetos de futuro ela é feita por meio da sua relação com a materialidade. Mas a historiografia também é. Se a gente for pensar como que os passados da historiografia são produzidos, a gente não pode desconsiderar, por exemplo, o papel dos arquivos. Os arquivos também são, como eu tinha dito aqui, né, um tipo de agrupamento de corpos, de técnicas, de tecnologias, de materiais, de valores, de temporalidades e de espaços. Tudo isso a gente encontra no arquivo. A gente encontra profissionais que se constituíram enquanto subjetividades a partir desse projeto histórico, moderno, ou seja, a partir de determinados valores, o que tem que ser lembrado, o que tem que ser esquecido, a partir de um conjunto de técnicas e tecnologias, ou seja, técnicas de aclimatação, de preservação, de dedetização, técnicas de organização das informações, fora os próprios materiais, que são os papéis, que são as fotos, os CDs, né? Tudo isso dentro de uma determinada concepção de tempo e de espaço que caracteriza a prática arquivista. Então tem uma série de projetos, de pesquisas, eu me lembro aqui especialmente dos trabalhos da Anne Laurel Stoller e do Nicholas Dirks, ambos da Universidade de Michigan, que criaram um departamento de antropologia e de história, né, aqui já respondendo uma questão que vai surgir lá no final, para pensar justamente esses aspectos relacionados aos arquivos, essa materialidade, essa colonialidade do poder representada nos arquivos modernos. Então a historiografia lida com materialidades, ela lida com essa construção de passados, de presentes e de futuros por meio dessa mobilização de corpos, por meio dessa mobilização de materiais, de tecnologias, de valores, etc. No entanto, ela não tem lidado muito com isso ainda, ela não tem reconhecido muito essa particularidade, né? E o campo do patrimônio já tem uma certa abertura, o campo da arqueologia já tem uma certa abertura a esse tipo de discussão. Na historiografia a gente ainda está construindo esse debate. Uma outra definição legal que o Rodney Harrison dá para o patrimônio é pensá-lo como um conjunto de campos técnicos sobrepostos, preocupados com fazer futuros por meio da conservação ativa de materiais particulares do passado, no presente e em antecipação a futuros particulares. Então, como assim, né? Um patrimônio é um conjunto de campos técnicos? Eu não sei se eu vou desdobrar isso, né? Sim, vou.
Mas o campo do patrimônio ele não se desenvolveu dentro de um recorte disciplinar e epistemológico claro. Ele está relacionado a diversas formas, né, de conservar, de preservar ou de destruir a materialidade do passado no presente. Como, por exemplo, o campo da arqueologia, né, se a gente for pensar no século XIX, pensar nas escavações que foram feitas em Roma, na Grécia, mas também o campo da arquitetura, que se tornou um campo totalmente particular, com uma história própria, mas que foi acionado, que foi transformado pelas práticas patrimoniais. Aqui no Brasil mesmo a gente vai discutir isso. O patrimônio ele foi pensado e dominado por arquitetos, e arquitetos que foram lançados aí a um lugar de prestígio internacional que não teria sido possível se não fosse pelo campo do patrimônio. Então a gente tem, né, outros campos, como por exemplo a preservação do patrimônio natural. Um pouco eu já apresentei esse quadro para vocês, a diversidade de conceitos de patrimônio ou de conceitos específicos dentro dessa ideia mais ampla de patrimônio que a gente pode encontrar: patrimônio industrial, patrimônio ferroviário, patrimônio genético. Isso faz com que o patrimônio seja aí um conjunto de campos técnicos sobrepostos, como eu estou dizendo aqui, né? E todos eles voltados para essa relação com o tempo, a respeito do que preservar, por que preservar, em função de qual futuro preservar esse tipo de coisa. Então já é um campo diferente da historiografia e também diferente da arqueologia, que já trabalha dentro dessas diversas fronteiras, que já é um campo já acostumado à produção de diálogos interdisciplinares. E aí a proposta do Rodney Harrison é pensar que ele também pode, então, ser um campo voltado a diálogos também ontológicos, né? Ou seja, colocar não só campos disciplinares, mas também mundos totalmente diferentes em conversa, em discussão, em diálogo. Então, dando continuidade a essa proposta, né, por isso que o Rodney Harrison pensa o patrimônio como série heterogênea e descontínua de domínios e práticas. Então, não existe um grande campo do patrimônio, como a própria historiografia do patrimônio brasileiro tem afirmado aí continuamente. Né? Na verdade, o patrimônio ele é um conjunto de práticas quase que autônomas. Né? Você tem vários campos trabalhando aí, cada um à sua maneira, cada um com seus objetivos, e o que os liga talvez seja só essa vontade de preservar, de lidar com a materialidade, pensando em projetos a respeito do tempo, a respeito do futuro. O que ele está chamando de domínio aqui, no entanto, é um desses campos que compõem o patrimônio, ou os patrimônios, dotados de relativa autonomia no interior dessas práticas patrimoniais. Né? Então, cada um desses domínios possui riscos, ou seja, eles estão preocupados com um tipo de perda específico, de algo que precisa ser preservado, de algo que precisa ser cuidado ou tutelado. Além desses riscos, cada um desses domínios possui objetos específicos. Por exemplo, né, como eu disse aqui no Brasil, um desses domínios, ele por muito tempo, ele gozou de especial prestígio, que era um campo da arquitetura ou do patrimônio arquitetônico, que tinha como objeto de trabalho as casas, as residências, as igrejas, né? Mas não quer dizer que ele seja o único, que ele tenha sido o único. Boa parte da minha pesquisa de doutorado, e antes disso, a pesquisa que eu desenvolvi no IFAM, tentava dar conta desses outros domínios que coexistiam junto com o campo do patrimônio arquitetônico, no mesmo período, na mesma época, sob o mesmo governo, dentro da mesma instituição. Então, é bem correto essa percepção de que dentro do patrimônio existem vários domínios. E também, se você tem objetos que correm determinados riscos, você também tem um desenvolvimento de técnicas específicas para dar conta de cada uma dessas materialidades. Boa parte da diversificação do campo do patrimônio no Brasil está relacionado a isso. Você tem o surgimento de novos objetos em risco e você não pode aplicar as técnicas de proteção da arquitetura
por exemplo, para tombar um terreno de Umbanda, um terreiro de Umbanda, um terreiro de Candomblé. Por quê? Né? Porque ali não está envolvido só a questão, digamos, estética, monumental da arquitetura. Você tem outros elementos que precisam ser considerados. O mesmo vale para a preocupação que se passou até aqui no Brasil com o patrimônio arqueológico, com o patrimônio etnográfico, com o patrimônio artístico. Então, para cada objeto que se deseja preservar, existem também desenvolvimento de técnicas específicas. Continuando aqui, eu trouxe uma citação do Rodney Harris que eu achei interessante. Né? Na medida em que o patrimônio é geralmente encarregado de preservar seu objeto ameaçado para o futuro, e cada um desses domínios está preocupado em estabelecer seus alvos respectivos de conservação, tanto como objetos de conhecimento quanto como campos de intervenção, podemos dizer que esses diferentes domínios do patrimônio estão ativamente engajados no trabalho de reunir e cuidar do futuro. Então aqui o Rodney Harrison está operando uma dedução lógica. Né? Se todas essas práticas, se todos esses domínios patrimoniais estão preocupados em preservar algo, em legar alguma coisa para as próximas gerações, logo, são campos que já se constituíram tendo como preocupação fundamental o futuro. É muito normal a gente pensar que patrimônio é uma coisa do passado, que está relacionado ao passado, ao passadismo, mas isso, para mim, também sempre foi muito claro. O patrimônio sempre esteve relacionado principalmente com o futuro. É uma prática futurista, é uma prática, portanto, muito moderna, né, no sentido de prever e construir um futuro planejado a partir de uma intervenção no presente. A questão aqui, a proposição, né, é como, portanto, usar esse tipo de ferramenta não para a produção de um futuro único, né, não em função de um único valor, mas pensar esse campo como aberto a uma pluralidade de possibilidades que a concepção de tempo histórico moderna não nos deixava compreender. Né? E aqui, né, como eu disse, essa é uma preocupação, essa preocupação com o futuro é uma preocupação que não é só do patrimônio, ela é de outros campos, mas que adquire todas essas especificidades que a gente está tentando entender nessa disciplina, dentro do campo do patrimônio. E o que fazer, então, né, para construir um dispositivo mais aberto, mais plural, mais aberto à alteridade, aproveitando, obviamente, todas essas experiências, todo esse aprendizado trazido pelo campo do patrimônio. Então, Rodney Harrison vai propor que isso que ele está chamando de futuros do patrimônio seja um campo aí de experimentação metodológica, e, sobretudo, então, a partir de uma abordagem etnográfica, isto é, descrição com abandono de pressupostos etnocêntricos, né? Uma leitura que eu estou fazendo. Na verdade, isso aqui poderia ser lido como uma redundância, né? Porque essa experimentação metodológica ela tem que ser etnográfica. Ela tem que ser uma forma de diálogo, de trabalho, que não parta de pressupostos etnocêntricos. Ou seja, a gente tem que fazer um trabalho de diálogo primeiro, de compreensão a respeito de que futuros extramodernos seriam esses. Como produzir futuros a partir de concepções de tempo que não são etnocêntricos, que não são eurocêntricos, né, que não são modernos. Então, a arqueologia, o patrimônio e também a historiografia, essa é uma discussão que a gente poderia trazer para o nosso campo. Se ela quer ser algo diferente, ela depende dessa experimentação metodológica de caráter etnográfico, né? Ou seja, de caráter aberto a uma alteridade não redutível aos termos da epistemologia moderna, dessa epistemologia colonizada, que é a que constituiu as nossas formas históricas institucionalizadas de conhecer. Então ele vai falar um pouco mais sobre isso, né? Eu utilizo o termo etnografia arqueológica aqui para descrever uma série de engajamentos etnográficos
focados materialmente em uma rede distribuída, tanto de humanos quanto de outros que não humanos, objetos, agentivos, lugares, práticas, animais, no agora. Atento para os modos como tanto passados quanto futuros são entrelaçados e embrulhados dentro desses diferentes agora, nos quais esses engajamentos acontecem. Eu não acho necessariamente que seja o tipo de trabalho que possa ser realizado de modo mais eficiente por um único etnógrafo trabalhador de campo. Então, eu falei aqui da importância dessa abordagem etnográfica, mas isso também pressupõe uma abertura ao outro que não considere apenas os outros humanos, mas também outros interessados na construção de mundos compartilhados. Ou seja, a gente tem que discutir o tempo todo o quanto pode ser profícuo, o quanto pode ser proveitoso para nós, humanos, estabelecermos relações mais simbióticas com outros não humanos. E como que a gente vai entender que tipo de relação, que tipo de futuro compartilhado é esse que a gente pode construir no presente? Então a gente precisa de conhecimentos de outros campos, né? E, por exemplo, como entender essas expectativas não humanas, animais, o que esses seres desejam, como eles podem viver bem, como eles podem viver bem junto com a gente. Você tem todo um conhecimento no campo da biologia, por exemplo, que nos ajuda a compreender isso melhor. Ou em relação aos objetos, né? Ele cita aqui o Bjørnar Olsen, né, e a Thora Petusdorti, que são dois arqueólogos escandinavos, que têm trabalhado com isso, né, chamando atenção para o fato de que os objetos eles cuidam de si independentemente da nossa vontade. Tanto que eles permanecem no nosso presente contra o nosso desejo. Ele está falando de lixo atômico, de ruínas, de plásticos que estão aí no oceano e a gente não sabe como lidar com eles. Então, quer dizer, a própria arqueologia é um saber interessante para a gente saber como construir futuros mobilizando essas objetividades, né? Ou esses artefatos, esses, como o Rodney Harrison está chamando aqui, esses objetos agentivos, dos quais dependem também nossos projetos de futuro. Então, no campo do patrimônio, seria uma possibilidade de reunir todos esses interesses de maneira diplomática, de construir futuros que não privilegiassem uma espécie, a exemplo da nossa, em detrimento de outras, mas que nos permitisse compreender melhor como produzir de maneira mais democrática, mais aberta, mais equilibrada futuros com esses outros seres com os quais a gente inevitavelmente está conectado. Então é isso. Como eu tinha dito, né, o texto hoje talvez ele esteja um pouco mais fácil, um pouco mais próximo da gente, embora ele esteja tratando da arqueologia. Por isso eu precisei explicar lá no começo, né, eu achei que era legal falar um pouco sobre a arqueologia, a constituição dela no século XIX, como que a arqueologia pré-histórica se diferencia da arqueologia histórica, né? Mas, no mais, a gente pôde aí lançar a mão da própria discussão do texto e espero ter aclarado um pouco aí a leitura de vocês com essas explicações, com essas interpretações que são muito minhas, viu, gente? Não quer dizer que elas sejam definitivas, não quer dizer que elas esgotem o texto, muito para longe disso. Então, por isso que também eu vou abrir aqui, acho muito importante, muito legal que vocês tenham mandado essas questões. Como eu disse, eu estou tirando aqui só aquelas que eu recebi até as 19 horas, mas eu continuo recebendo perguntas, comentários, eu estou anotando tudo isso, né, e vou considerar como aquelas atividades de participação. Então vamos lá, eu tenho várias questões aqui que eu recebi, vou tentar respondê-las, não sei se vou dar conta de satisfazer a todos vocês, mas a primeira foi enviada pelo Bruno, né, e pergunta o seguinte: a arqueologia e os seus subtemas e práticas servem para juntar os mais diferentes futuros? Eu acho que sim, né? O texto ele argumenta em torno dessa possibilidade, uma possibilidade que está sendo levantada desde que a arqueologia de passados contemporâneos se constitui enquanto um campo específico e legítimo no interior da arqueologia, mas também eu gostaria de acrescentar aqui
que a arqueologia, como a gente viu, também não é o único campo, né, o único conjunto de práticas que servem para isso. A gente pode estender isso para vários domínios, desde a gestão ambiental, né, até a própria historiografia e o campo do patrimônio. Na verdade, é interessante a gente notar que o campo do patrimônio ele é eleito aqui pelo Rodney Harrison talvez como um campo mais propenso a acolher esse tipo de discussão, né, porque ele já está inserido dentro de uma grande interdisciplinaridade, ele já tem desenvolvido as mais diversas ferramentas, instrumentos, tecnologias, agrupamentos de humanos e não humanos, em torno de diferentes formas de pensar o tempo, de diferentes objetos de preservação, diferentes discussões. Então, a arqueologia é um desses, desses conjuntos de práticas que servem para juntar os mais diferentes futuros, mas o campo do patrimônio talvez seja o mais propício a acolher essa diversidade, essa multiplicidade de futuros possíveis. Agora, uma questão do Levi. Pensando futuramente, qual o posicionamento da arqueologia e do patrimônio diante do constante aumento do impacto humano no meio ambiente? Tendo em vista que a tendência futura é esse impacto aumentar negativamente e atingir, por exemplo, sítios arqueológicos brasileiros, há alguma relação da área arqueológica e patrimonial com órgãos de preservação ambiental? Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Com certeza, é uma questão muito legal. Tem uma amiga nossa, né, que foi minha professora na Unicamp, e que se não fosse aí o advento do coronavírus, participaria com a gente lá em Londres de um simpósio temático sobre essas discussões. Ela tem um trabalho, né, muito legal, pensando nos impactos, né, das alterações climáticas, das mudanças que a gente tem chamado aí, né, da época do antropoceno, qual o impacto disso na manutenção desses passados mantidos no presente pela arqueologia. Então a gente tem aí um acervo riquíssimo, por exemplo, dos sambaquis das regiões litorâneas que estão sendo impactados pelo avanço, né, pelo aumento do nível dos oceanos. Então, o pessoal tem sim pensado numa série de ações, de técnicas, né, para dar conta desses problemas, pensando também, né, na ameaça dos futuros que a gente resolveu manter no presente, representadas aí pelo impacto das mudanças climáticas. Mas a gente também já discutiu nas últimas aulas que num determinado momento a gente vai ter que, né, abrir mão também dessa ânsia pela preservação. Então, o próprio Rodney Harrison, né, o pessoal que eu já citei lá da Universidade de Oslo, da Universidade de Tromsø, eles têm discutido outras relações direcionadas a essa materialidade. A própria Caitlin de Silva, que eu também já apresentei aí para vocês, né, o trabalho dela e também é citada no texto do Rodney Harrison, diante da inevitabilidade de dar conta da preservação desses passados materiais, né, desses passados materializados no presente, uma alternativa que tem sido apontada é essa, aprender a lidar também com a transitoriedade, ler de maneira positiva essa possibilidade de se desapegar também desses passados diante das transformações iminentes, né, inevitáveis pelas quais a gente vai passar. Então, aprender com essas transformações materiais também é algo que essa arqueologia tem desenvolvido. Ou seja, os objetos eles não são estáticos, né? Não é o único tipo de valor que a gente pode extrair deles em termos de uma experiência do tempo, em termos de uma experiência do tempo. A gente também pode aprender com as suas formas específicas de transformação, né? Ou seja, esse é um elemento que, obviamente, a gente tem, que nos aproxima de qualquer tipo de objeto, ou seja, a transitoriedade, os processos de desintegração temporal. Isso também é um valor que pode ser trabalhado, né, nesses objetos que a gente não consegue preservar ou que não deseja mais preservar. Então é uma discussão, mas, né, recentemente, pelo menos aqui no Brasil, a grande preocupação é ainda preservacionista, né, ainda
de conservar, de manter a todo custo, de criar políticas, de gastar dinheiro com isso. Lá na Inglaterra, né, e sobretudo nessas universidades norueguesas, né, da Finlândia também, a discussão tem sido mais em termos, né, de também aprender com a transitoriedade, com a transformação, com a mudança material desses objetos. A terceira questão aqui do Lucas, né, a gente não pode deixar de falar do coronavírus nesse contexto. Afinal de contas, se tem essa videoaula é por conta desse potente agente transnacional, né, que é esse pequeno ser vivo, que é o vírus, que mudou nossa forma de ser e de existir nesses dias, e até de nos relacionar com o tempo e com o espaço. Então, o Lucas traz uma questão aqui sobre isso. Tomando como partida que o patrimônio, além de outros objetivos, serve para criar futuros a partir do presente, e tendo em vista que o texto fala de futuros alternativos, podemos considerar que seria uma boa reflexão tornar o coronavírus um patrimônio, no sentido de fazer a reflexão de quanto o homem não pode controlar a natureza e que por isso é necessário pensar outras formas de existência? Isso é uma questão bem legal, né? Eu tinha levantado isso já com o pessoal lá de História da Historiografia. Eu acho que o Lucas está propondo aqui não é preservar o coronavírus, né? Não é manter essa materialidade invisível no presente, mas sim pensar em que medida o advento do coronavírus ele traz novas reflexões possíveis a respeito do nosso futuro. Essa é uma longa discussão, né? Para quem faz parte do grupo de pesquisa Heranças Cosmológicas e Deveres Extramodernos, eu disponibilizei uma pequena reflexão que eu fiz agora, né, sobre o impacto do coronavírus nas nossas práticas acadêmicas, problematizando justamente o quanto é difícil para a gente ver que interromper a produção, interromper esse futuro pensado a partir do ponto de vista europeu, eurocêntrico, moderno, é algo difícil de ser considerado por nós. Porque o que o coronavírus fez foi, a partir do isolamento, né, ao qual ele nos impôs, a partir da interrupção dos fluxos turísticos, da circulação de mercadorias e da própria produção de mercadorias, ele nos mostrou, né, ao custo de várias vidas que ainda vão ser tomadas, né, que, por outro lado, o fato da gente ter ficado parado em casa foi uma forma muito barata, né, de interromper o lançamento de gás carbônico, de óxido de nitrogênio, né, de dióxido de carbono, de gás metano, como mostram, por exemplo, levantamentos muito recentes, saiu uma matéria agora no Guardian mostrando isso, que desde o advento do coronavírus, a poluição diminuiu assim, drasticamente em diversos, né, nos principais centros poluidores do planeta. Então, assim, né, o coronavírus está nos mostrando, né, está nos tomando uma série de vidas agora, mas, por outro lado, ele tem apontado para um tipo de prática que a gente só pode verificar empiricamente, né? Ou seja, é preciso, talvez a gente tenha ganhado uns anos de vida no planeta ainda, a partir do momento que a gente se voltou para as nossas casas, se voltou para as pessoas e para os seres que coabitam o espaço conosco. Desculpa, pessoal, qual é o microfone aqui? Como vocês sabem, eu gesticulo bastante, né? Mesmo que vocês não estejam me vendo, eu estou aqui gesticulando bastante. E fez com que, além disso, nós repensássemos nossa relação com o tempo. E quem sabe ver que diminuir o ritmo da produção não seja necessariamente uma coisa catastrófica como o mercado tem proposto. É possível diminuir o ritmo, é possível pensar em outras práticas, é possível pensar em alternativas. Muita gente aí vai perder emprego, mas também vai se direcionar para outras áreas de produção, menos impactantes talvez. Então, enfim, há uma série de questões trazidas por esse não humano que tem uma agência, né,
Vejam bem, o coronavírus fez agora o que anos e anos, até séculos de movimento operário não conseguiu fazer, né? Que é parar a produção, que é derrubar a economia dos estados nacionais, que é propor outras formas alternativas de vida, que é juntar as pessoas, né? E desfazer muitas vezes divisões de classe. Então, é realmente um aprendizado significativo. Agora a questão é, né, como fazer disso, eu acho que essa que é a questão do Lucas, como fazer isso uma experiência do tempo que continue nos apontando para um futuro diferente. Aí entra uma prática que não sei se é necessariamente do patrimônio, né, mas que é uma prática reflexiva importante para a gente fazer no campo da historiografia, no campo da antropologia, no campo das ciências biológicas, da saúde. Né? Como a gente está vendo aqui, não é só o patrimônio que lida com futuros, outros campos também lidam. E aí eu acho que o coronavírus ele é um fenômeno total, abrangente, né? Que acho que não há conversa, não há canal de televisão, não há lugar nenhum hoje que ele não seja lembrado. Então ele está se fazendo lembrar independentemente das nossas políticas de patrimônio. A questão é, o que a gente pode aprender disso? A gente precisa olhar então com cuidado, com carinho, considerar as diferentes perspectivas, nos abrir a outras experiências, né, em torno desse evento, que não só aquelas informadas pela lógica histórica moderna. A gente pode aprender muito com isso, desde que a gente se abra a outras experiências, né, a outras formas de enxergar o coronavírus, e não só esse que fala para o desastre econômico, para a crise. Eu acho que o coronavírus vai nos ajudar, inclusive, a repensar esse conceito de crise que tem sido tão central na construção de narrativas modernas, né, ou dessa experiência moderna do tempo. Então, caso vocês queiram, eu posso disponibilizar esse meu texto, que ainda está no formato de rascunho, mas que eu acho que trata de uma maneira até um pouco mais sistematizada e clara esse conjunto de ideias aí que o Lucas também nos provocou a pensar a partir dessa questão. Mas vamos lá, que tem muita pergunta ainda. O Matheus, né, queria saber, né, na minha opinião, se é válido a guarda, ou melhor dizendo, esse sentimento de preservação de itens do passado próximo para as questões de patrimônio, uma vez que quando pensamos em arqueologia, é um trabalho feito por cientistas em itens de um passado distante. Isso não acaba destruindo para as futuras gerações o sentido de pesquisa arqueológica que não seja contemporânea? Digo isso no sentido da descoberta de itens já não utilizados, e tecnologias obsoletas, mas encontradas de forma mais escassa por conta do tempo, no caso de artefatos arqueológicos de um passado distante. É uma pergunta muito interessante aqui do Matheus, porque ele chama atenção para uma coisa que eu mesmo não tinha considerado. Supondo que a arqueologia do passado contemporâneo ela conquiste o campo da arqueologia, ou seja, ela se torne hegemônica, como, por exemplo, em algum momento da história, as questões trazidas pelos análises conquistaram essa hegemonia, isso não faria com que a arqueologia propriamente de sociedades antigas, que antigamente a gente chamava de arqueologia pré-histórica, ela deixe de ser realizada, ela perca seu valor. E aqui, né, o Matheus está defendendo o valor desses artefatos aí vindos de sociedades distantes no tempo, que tem o seu valor, que tem a sua importância. Então, eu não tenho dúvida com relação a isso. Eu não sei necessariamente, Matheus, se a arqueologia dos passados contemporâneos realmente teve esse impacto na prática arqueológica. Realmente, ela deve ter desviado uma série de arqueólogos tradicionais para esse tipo de prática promissora, mas eu não sei se o impacto vai ser tanto em termos de abandono de um passado mais antigo para um passado mais recente, quanto em termos de repensar o que são esses objetos investigados. Por exemplo, se a gente pegar boa parte do que tem sido produzido em termos de etnografia pré-colombiana no Brasil, esse campo tem um papel importantíssimo, inclusive para reforçar, para contribuir para as discussões que têm sido feitas sobre a
a riqueza, a pertinência das cosmologias ameríndias. Então, se a gente pega o trabalho de um etnobotânico como William Ballet, né, que mostra que boa parte do que a gente considera ser hoje a floresta primária na Amazônia, na verdade, é terra geneticamente modificada por humanos, né, ou seja, mostrando uma relação muito produtiva entre humano e planta, humano e animais. Isso significa que, mesmo com a transformação das perguntas, a gente não perde necessariamente, né, não perde de vista a importância desses passados mais antigos para a compreensão da nossa vida no presente, né? Então, não necessariamente a gente tem que voltar os olhos só para o contemporâneo, mas pensar contemporaneamente no valor desses passados mais antigos. E aí mesmo a alteridade absoluta, né, ou a alteridade, a diferença muito grande desse passado distante, ele pode ser significativo para nós no presente, pode mostrar, por exemplo, que não há só uma forma de pensar a relação entre passado, presente e futuro, de pensar o espaço, de pensar as nossas relações. A gente pode aprender também com esses objetos do passado que estão no presente, que continuam vivos no presente. Agora, se isso vai se perder, se vai se valorizar, é uma coisa que eu não sei se no presente a gente realmente verifica, né? Eu acho que continua aberto o interesse pelo passado distante. Eu acho que ele, na verdade, é um interesse que foi revitalizado por essas questões que estão aparecendo no campo da antropologia, né? Então, mas eu acho que é uma questão interessante, né? É algo que a gente tem que manter aí um sinal de alerta, porque eu acho que não é a solução também nós nos voltarmos totalmente para o presente. Eu acho que o Rodney Harrison tem mostrado também essas limitações, né, da arqueologia do passado contemporâneo, para não se tornar um modismo, um fetichismo, né, mais uma moda no campo da arqueologia que, de fato, nos fecha os olhos para questões importantes trazidas por outros materiais, por materiais mais antigos, né, ou por objetos produzidos num passado longínquo, mas que continuam agindo no presente. Eu acho que essa que é a questão, né? Entender que esses objetos do passado distante também têm agência, também constituem experiências do tempo nas relações que a gente estabelece com eles. Na verdade, vamos lá, né? Repetir aqui a questão do Mateus. A questão do Jonas. Também muito interessante, né? Mesmo com a apresentação de intersecções entre a arqueologia contemporânea e a histórica, de como pode vir a ser positiva a comunhão entre as duas, ainda existe o debate sobre a possibilidade dessa comunhão. Por quê? Isso é muito legal, né? Porque o Rodney Harrison ele coloca como sendo óbvio que os dois campos têm que conversar. Mas por que isso não acontece imediatamente? Por que isso não acontece de forma natural? Aqui entra toda aquela discussão sobre como que se constituem os campos disciplinares. Não é... Assim como já mostrou Thomas Kuhn no trabalho de 1968, que se chama Estrutura das Revoluções Científicas, esses problemas novos, eles não se consolidam só pela obviedade, né? Só pela racionalidade, pela razão. Na verdade, os problemas científicos eles são sociologicamente constituídos. E depois o Latour vem mostrar que essa constituição sociológica dos problemas científicos, ela também abrange uma composição com não-humanos, com laboratórios, com instrumentos, né? Ou seja, sustentar uma controvérsia dentro de um campo disciplinar, como acontece no caso da arqueologia histórica e da arqueologia de passados contemporâneos, depende de uma grande mobilização política e sociológica, né? De coisas funcionando para demonstrar e para manter posições de poder nesse campo. Então, pode ser o mais inovador, mais instigante possível um campo, mas ele sempre vai encontrar resistências no sentido de converter ou de convencer os pesquisadores a respeito disso, porque a arqueologia histórica, por exemplo, já consolidou todo um aparato disciplinar, como diria o Júlio Bentivoglio a respeito da historiografia, toda uma máquina de guerra constituída em torno de revistas, de bolsas de pesquisa, de cargos acadêmicos, de produção e tudo mais que constitui
para além da pesquisa, para além das perguntas em si, para tudo que constitui e institucionaliza um campo de saber. Então tem essa questão institucional, né? A ecologia histórica já está bem consolidada e para você convencer as pessoas a sair de um campo e para o outro, não necessariamente isso que interessa, né? A questão que está colocada aqui é conversa, o diálogo entre os dois, mas tem mais coisas para além disso, né? Então isso vale para a historiografia também. Por que é tão difícil encontrar espaço, pesquisas no campo da historiografia que tragam essas questões para o nosso campo? Porque você já tem todo um aparato metodológico, né, revistas lá, né, por exemplo, no campo da história cultural. Tem gente até hoje trabalhando com esse campo porque ele tem espaço, ele gera dinheiro, né, ele gera prestígio acadêmico, ele gera leitores. Então não é só uma questão de racionalidade, de obviedade, mas também uma questão sociológica de embate entre perspectivas institucionalizadas, né, de campos de saber que disputam posições e disputam recursos. Agora, né, quando o Rodney Harrison ele meio que dissolve isso, quando ele fala que o patrimônio ele é dessas possibilidades de lidar com o futuro, mas não é a única, que a arqueologia pode fazer isso, eu estou dizendo que a historiografia também, aí já muda um pouco de figura a coisa, né? Porque meio que a gente está abandonando a necessidade de construir campos disciplinares para construir uma prática compartilhada que esteja aberta a outras ontologias, e não só a nossa, que divide tudo em disciplinas. Mas eu me pergunto, ao mesmo tempo, se o Rodney Harrison, né, a enfatizar essa trajetória acadêmica, a mostrar a necessidade de novas pesquisas, de novas revistas, de novas associações, como ele tem feito, se na verdade ele não está reproduzindo também essa forma de produzir ciência. Se ele não está produzindo só mais um campo acadêmico em detrimento de uma prática comunicativa mais ampla. Vamos ver, né? Está tudo sendo produzido, ele tem lá, ele é o presidente do encontro internacional que vai acontecer em Londres, né? Que eu já mencionei. Enfim, ele tem apostado bastante em usar a academia para trazer essas questões. Agora, até que ponto isso não vai reproduzir, né, mais uma disciplina acadêmica, é algo que a gente só vai ver com o desdobrar aí dessa proposta dele. Eu, particularmente, gostaria de ver essas divisões acadêmicas sendo dissolvidas aí em dispositivos que permitissem uma comunicação mais direta, né, mais franca, mais horizontal entre diferentes ontologias. Então, é isso que eu proponho, por exemplo, dentro do conceito de heranças ou patrimônios cosmológicos, né? Não sei até que ponto esse grupo lá da Inglaterra estaria disposto a isso também. Outra questão muito boa, né? Eu tô bem, assim, bem impressionado com as perguntas que vocês me mandaram. Eu acho que são provocações muito boas aí para a gente, né, pensar esses problemas. Então, a Gisele perguntou, né? Comentou aqui que, a partir da leitura do texto e da discussão proposta no trecho sobre o projeto VAN, na página 89, como compreender a tensão existente no estudo de objetos modernos, que são carregados de experiências, a relação com a arqueologia contemporânea, que é marcada pela tendência de priorizar fontes materiais, e um modo de vida que está muito conectado ao presentismo e à fruição imediata? Mas é uma questão muito legal, né? Eu acho que o Rodney Harrison realmente não desenvolve isso. Eu não conheço muito bem a literatura que ele apresenta nesse trabalho, não sei se essa reflexão é feita, mas eu partiria para a seguinte possibilidade. Os objetos modernos, a exemplo de uma van, né, ou de qualquer outro produto industrial, ele é marcado por essa profunda separação, né, essa profunda desconexão em relação a gente, ou seja, eles são facilmente trocáveis por outros, eles têm uma obsolescência, inclusive programada, em meio a essa produtividade, mas ao mesmo tempo eles se acumulam, né? Quando eu estava falando dos plásticos aí no oceano, eles continuam entre nós. Então é interessante que a gente percebe eles como coisas que vão, né, que não se conectam à nossa vida, que, né, a gente compra um celular hoje, depois já tem que comprar outro, compra um computador, depois já tem que trocar. É como se
eles não fossem realmente presentes, né? Como se eles não importassem. E aí eu acho que essa arqueologia contemporânea, ela está chamando atenção para essa contradição, né? A gente não se preocupa com o destino desses objetos, mas esses objetos são marcados por relações, são marcados por complexos agenciamentos. Então, para cada objeto desse que chega à nossa mesa, que chega à nossa casa, você tem inúmeras pessoas trabalhando, seja lá desde a exploração do minério lá na África, né, extração de mineral raro, a produção disso numa outra fábrica. Existe uma cadeia que mobiliza uma infinidade de pessoas e coisas para que esse produto chegue, né, à nossa casa, sem a gente se dar conta disso, sem a gente se dar conta dessa complexidade, desse conjunto de agenciamentos todos. Então, acho que essa arqueologia contemporânea ela nos ajuda a compreender isso melhor, né, a pensar como que a gente se conecta, ou mesmo se desconecta desses objetos na contemporaneidade, e a complexidade que está relacionada com a sua produção ou com a sua manutenção no presente. Então, ao mesmo tempo que você tem uma complexa rede de agenciamentos, né, produzindo e colocando esses objetos nas nossas casas, por outro lado, a gente os descarta e eles continuam existindo aí por conta própria. Eles continuam se acumulando, se tornando em habitat para outras espécies, para outras ecologias, né? Vamos pensar no exemplo aqui, me veio à mente. Aqueles navios naufragados, né, que constituem toda uma nova ecologia em torno de si, espécies que habitam ali, peixes, recifes, né, corais. Então, eles continuam existindo, esses objetos, eles compõem outras relações. Para alguns seres, essas relações são boas, para outros nem tanto. É o caso de baleias e pinguins morrendo aí engasgados com os plásticos que a gente lança no oceano. E para a gente também pode ser terrível, né? A partir do momento que a nossa poluição, nosso lixo que a gente joga nesses espaços, aqui pensando especificamente no caso dos oceanos, pode ser um fator, por exemplo, de acidificação, né, desses lugares que são tão importantes para a produção alimentar, né? Você tem aí lugares que dependem totalmente da pesca, né, para a obtenção de alimentos, e isso aí é algo que pode não estar mais disponível. Então, percebe, essa discussão toda problematiza essa nossa relação com os objetos contemporâneos, com os objetos, né, que compõem a nossa vida agora, e a respeito das quais a gente pouco reflete, pouco compreende. Então tem muito trabalho para ser feito, né? Eu acho que é muito pertinente esse tipo de questionamento presente, por exemplo, no projeto VAN, que ele cita aí na página 89. Outra questão também da Milene, muito bacana também, né? Ela diz que no texto menciona-se uma explosão da arqueologia do passado recente e presente. Mas, no que percebo, essa não é uma discussão que circula entre o público leigo, e ainda é pouco discutida na academia brasileira. Então, seria essa arqueologia escrita e divulgada apenas entre seus pares? A homogeneidade ainda é atribuída à arqueologia, ignorando a multiplicidade e heterogeneidade em seus domínios que o autor evidencia. Essa questão do campo é advinda do fechamento do campo em si, ou da falta de interesse de uma parte da comunidade acadêmica e leiga, ou ambos? E para finalizar, gostaria de saber em que medida a arqueologia do passado recente e presente converge ou diverge da história, como campo científico e disciplinar. Então, eu acho que a questão da Milene é a seguinte, né? Quando a gente fala em arqueologia, a gente ainda pensa naquela arqueologia do passado distante, como disse o Matheus, lembra talvez lá do Indiana Jones, né? E aí a gente se pergunta, então, onde essa discussão toda, né? Por que ela não se faz mais presente, mais conhecida? Por que a gente não reflete, não conhece melhor o que é um antropólogo hoje? Né? Não necessariamente antropólogo é esse cara que está lá fazendo escavação nas pirâmides do Egito, né? Ou qualquer outro monumento antigo. Tem muito campo de atuação aí, por exemplo, a Caitlin, né, que eu sempre menciono, ela começou o trabalho dela
escavando, na verdade, trabalhando com um sítio abandonado do século XIX. Então ela estava mexendo com papel, com lata, com resto de animal, com teia de aranha, tudo isso ela tentando compreender, né, como que essas coisas todas criaram novos mundos a partir do momento que elas foram abandonadas pelos humanos. É um trabalho de arqueólogo, de arqueologia, né? E por que isso não chega ao público? Ora, eu acho que os problemas aqui são os mesmos que a gente conhece no campo da historiografia. São campos que se constituíram, né, dentro da academia, como um campo fechado em torno de si mesmo, até como forma de garantir uma certa neutralidade, né, e objetividade da produção de conhecimento acadêmico. A gente discutiu isso várias vezes, e acabou se fechando um pouco ao público extra-acadêmico. Agora, da mesma forma que a gente tem uma discussão, né, no campo da história que tem provocado a gente a pensar numa história pública, a arqueologia também tem uma série de ações que são ações de arqueologia pública. Lá na Unicamp, né, eu já mencionei aqui o trabalho da Aline. Ela trabalha com essa concepção de uma arqueologia pública, que leva as crianças, né, para construir passados a partir de objetos materiais, para refletir sobre como a materialidade ela permite pensar no tempo, pensar no espaço. Então também é um trabalho que está para se fazer, né, que tem se iniciado recentemente, que tenta dar conta desse fechamento ao público que caracterizou a produção acadêmica de maneira geral. Então, nesse sentido, eu acho que converge muito com o que a gente tem pensado, né, para a história, no sentido de que ela precisa se abrir para outras perguntas, se abrir para outras audiências. E aqui eu me lembrei um pouco também de uma outra questão lá do Levi, que eu acho que é legal eu complementar, porque eu falei desse núcleo, né, de arqueologia pública e ambiental lá da Unicamp. O campo da arqueologia no Brasil, além disso tudo que eu respondi aqui na questão do Levi, ele se relaciona diretamente com a legislação ambiental. Ele ganha força por causa disso. Porque a partir do momento em que você tem grandes projetos, né, com impacto ambiental aqui no Brasil, esses projetos eles também ameaçavam esse patrimônio arqueológico. Então não é uma coisa recente. Você tem, por exemplo, um projeto muito conhecido lá, que é o projeto do Rodoanel, em São Paulo, que teve impactos, por exemplo, em termos, né, de vestígios arqueológicos. Então, o que acontece? A partir de 61, a gente vai discutir isso, você tem que ter arqueólogos elaborando laudo para essas grandes obras que têm impacto ambiental e também impacto arqueológico, né? Então, o arqueólogo tem que ir lá ver se a obra não vai impactar negativamente a destruição de algum vestígio, algum sítio, e a partir disso, se tiver impacto, você tem empresas que são contratadas para fazer esse trabalho de preservação ou de escavação. A arqueologia aqui no Brasil ela ganha força, ela ganha uma reserva de mercado a partir dessa legislação. Né? Então, desde então, ela se relaciona diretamente com esses impactos humanos no meio ambiente, como o Levi colocou aqui. Agora, o que tem sido mudado é justamente isso. Será que a arqueologia vai continuar dando conta desses impactos, né, que têm fugido, escapado do nosso controle? Então, acho que eu já falei um pouco sobre isso lá atrás. Né? Então, acho que eu também respondi aqui a questão da Milene. Mais uma vez aqui, copiei sem querer. E, por fim, a questão colocada pelo Simon. No início do texto do Harrison, Harrison faz um balanço e, ao mobilizar o Hattij, não sei se é exatamente assim que se pronuncia, ele fala da arqueologia do resgate. Mas, para nós, enquanto formação comum, a ideia de resgate é sempre criticada. Minha questão, então, acena para a questão dessa seleção do que será resgatado do contemporâneo, que, segundo o autor, poderia criar uma lacuna de conhecimento. Já falamos a respeito do conceito ocidental de patrimônio e uma parte dos seus problemas, bem como a cultura e a sua insuficiência enquanto conceito antropológico. Mas, ainda assim, a justificativa do holístico
somada à construção de futuros emergentes, me coloca muitas questões, principalmente em relação a essa seleção ser entendida como extraversão. Aqui o Simon explica aqui que é extraversão, né? Se pensarmos as discussões das epistemologias do Sul e Runtundi, que basicamente nos alerta para uma preocupação de saberes endógenos e preocupações que sejam efetivamente nossas, o que coincide com as discussões da Stengers, o Stenger, né, coloca no tocante a formular suas próprias questões. Entendo que o texto aborda outras relações e sinaliza para a necessidade da experimentação, sobretudo quando ele fala da etnografia arqueológica, mas de modo geral minha questão pontual seria essa. Então é isso, né? Eu acho que o Simon está falando, chamando atenção para o problema. Eu não conheço, como eu disse, essa literatura com a qual o Rodney Harrison dialoga no campo específico da arqueologia, mas eu também achei um pouco estranho, até copiei aqui para vocês, né, para a gente ler junto esse trecho, no qual ele trata aqui da obra do Hattie, ou Hattie, não sei exatamente como se pronuncia. Ele diz o seguinte, né, o provocativo artigo de Hattie, Modern Material Culture Studies, esboçou ou seja, né, estudos de cultura material moderna, né, o nome do artigo aqui desse cara, esboçou uma agenda ambiciosa para o desenvolvimento de uma arqueologia da cultura material contemporânea. Ele sugeriu que a arqueologia deveria ser definida como estudo das interações entre cultura material e comportamento ou ideias humanas, independente do tempo ou espaço. Então, a gente está vendo aqui que são textos da década de 70, né? Deste modo, a pesquisa sobre o passado recente ou presente seria tão válida para os arqueólogos quanto realizar pesquisa sobre um passado remoto. E aqui eu acho que ele está falando exatamente daquilo que eu tratei na resposta do Matheus, né? Então, trata-se aqui de uma discussão mais sobre os objetos, sobre o material, do que sobre se isso vale para o presente, ou para o passado longínquo. Ele antecipou que a arqueologia de hoje poderia trazer contribuições para o ensino e o teste de princípios arqueológicos e para o desenvolvimento de modelos que relacionem sociedades do presente com sociedades do passado. Além disso, nós arqueólogos, eu destaquei esse trecho porque eu acho que é daqui que o Simon tira a questão dele, nós arqueólogos deveríamos olhar para ela como um tipo de arqueologia de resgate da vida contemporânea, contribuindo para lidar com elementos que podem se tornar futuras lacunas de conhecimento, já que o registro arqueológico e material da vida contemporânea está sendo destruído da nossa volta. Para Hattie, estudos de cultura material e moderna representariam um último passo na transformação da arqueologia em uma abordagem unificada e holística para o estudo da sociedade e de seus produtos materiais. Então, eu acho o seguinte, né? O que o Harrison está destacando aqui nessa discussão é que pensar a materialidade ela pode ter um impacto mais abrangente do que ser uma simples discussão do campo da arqueologia, né? Ela pode nos ajudar a pensar de maneira muito mais abrangente como, né, essas relações entre humanos e objetos elas compõem as diversas formas por meio das quais nós nos relacionamos com o próprio tempo. E isso aqui, né, teria várias implicações no campo da própria arqueologia, né, de como ela se constrói. Eu acho que isso tudo eu já discuti de alguma forma, né, mas também sobre como nós podemos nos relacionar com esses objetos, não só em função do passado, mas também em função do futuro. Eu acho que esse que é o ponto, né, que o Harrison vai desdobrar. Então, a gente tem um trabalho aqui da década de 70, momento importante para as discussões pós-coloniais. Não sei em que medida o Hattie, né, trouxe isso para esse texto. É possível que isso esteja presente, mas eu não sei, não tenho como afirmar. Mas aqui, né, o que ele está dizendo é que a discussão que a gente faz sobre essa vida material está relacionada também com os futuros que a gente vai construir. Se aqui essa questão da arqueologia de resgate ela considera ou não a discussão que o próprio Harrison está fazendo no sentido de que isso tem que ser feito a partir de um diálogo, de uma diplomacia aberta a diferentes ontologias ou diferentes cosmologias, é uma questão que eu não sei responder. Mas, de fato,
é algo em relação ao qual a gente tem que estar sempre alerta, porque tem realmente esse perigo da gente definir esses futuros a partir de posições de poder. A exemplo da posição que a gente ocupa por meio do lugar de fala acadêmico, né, que nos municia, ou pelo menos nos municiava, com uma autoridade que outros grupos não possuíam. Então essa não é a proposta do Rodney Harrison, não sei afirmar se é essa do Hatch, né, mas pode ser, no sentido de falar que não, a gente, né, enquanto acadêmico, tem condições de definir que passado, né, que é esse, ou que presente é esse que a gente vai manter no futuro. Mas eu acho que não, né, eu acho que a intenção aqui mais é apontar que a nossa relação com a materialidade do passado, ela pode construir futuros também, e não só o passado em si. Bom, pessoal, essas eram as questões que eu recebi, essas foram as questões que eu recebi até às 19 horas, né? As outras eu vou tentar responder diretamente, se elas já não tiverem sido respondidas aqui nessa videoaula. Como eu disse, essa é uma leitura que eu fiz, espero ajudar vocês a entender um pouco melhor também o texto do Rodney Harrison. Se as dúvidas persistirem, se surgir outras questões, continuem entrando em contato comigo, continuem me escrevendo. Vocês podem fazer isso pelo e-mail, mas podem fazer também diretamente lá no YouTube, né, no canal, que esse vídeo vai estar disponibilizado. E eu peço que vocês fiquem atentos aí aos e-mails, né, que essa situação pode mudar a qualquer momento. Então, a gente vai se adaptando aí na medida do possível. Semana que vem, então, não vai ter videoaula, vai ser, né, peço que vocês me entreguem até segunda-feira esse relato de aprendizagem, né, que eu pedi para vocês, que eu já expliquei lá no começo do vídeo, vai ser só uma síntese, no qual vocês vão apresentar o que vocês entenderam, o que vocês aprenderam com essas discussões e com esses textos até aqui. E aí, né, a partir da semana que vem, né, depois dessa entrega, a gente começa a unidade 2, que vai ser mais ou menos o mesmo esquema, a gente vai manter essa dinâmica, uma vez que vocês parecem não ter tido dificuldade com elas, mas a gente pode pensar em outras possibilidades também, como, por exemplo, a produção de uma live. Então a gente vai conversando e nós vamos assim definindo os próximos passos da nossa disciplina. Abraço para todo mundo e se cuidem.